Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio da segunda temporada da websérie do Grupo IntelliPost, Tecnologia para Entrega Perfeita. Estou aqui com mais dois convidados neste episódio, a melhor estratégia para operar e escalar seu canal de e-commerce. Estou aqui ao meu lado direito, Bernardo Finimundi, sócio fundador da Brava. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês. E Anitta Bataglin, obrigado por vir. Ela é diretora de marketing do Grupo IntelliPost. Bem-vinda. Olá, prazer receber você aqui, Bernardo. Então, neste painel, a gente vai falar com os especialistas sobre as estratégias fundamentais para expandir e operar o canal e-commerce. Então, vamos tocar em temas como escolha de fornecedores, modelo de negócio, desafios de integrações e saber, no geral, quais os obstáculos para as operações no ecossistema do mercado digital atual. Então, para começar, uma pergunta para os dois. Então, pode conversar com você, Bernardo. Eu queria que você falasse sobre a perspectiva da relação entre as operações de e-commerce hoje, né? Quais os principais desafios dos varejistas para expandir a operação e oferecer uma experiência satisfatória para o cliente que acaba sendo o centro, né, das atenções, digamos assim. Perfeito. Mais uma vez, prazer estar aqui contigo, com a Liz também, com todo o grupo IntelliPost. Então, o e-commerce, eu sempre comento que não é mais futuro, é uma realidade já no Brasil há muito tempo. Apesar de ainda representar, na pandemia a gente teve um pico aí de bater 20% de participação do e-commerce nas vendas do varejo no Brasil. O e-commerce, querendo ou não, hoje ele está numa casa de 10% a 12% de participação em todas as vendas do varejo no Brasil, oscila obviamente de acordo com a sazonalidade e também de acordo com cenários de economia interna, mas o e-commerce traz enormes desafios também para quem decide operar através do digital. Eu sempre comento que o e-commerce não se trata apenas de olhar para uma determinada área, um determinado pilar dentro desse ecossistema. O e-commerce é um dos poucos negócios, né, digitais que olha para todo um ecossistema e que impacta em todas as áreas. Desde a área financeira, jurídica, comercial, produto, atendimento, recursos humanos, que é um dos nossos pilares também fundamentais dentro do nosso negócio. Então hoje o grande desafio que eu encontro hoje, que a gente identifica dentro do cenário do e-commerce brasileiro, é justamente conseguir criar uma arquitetura harmônica entre todos esses pilares da operação digital. Porque para tu performar bem hoje dentro de uma operação digital, não basta apenas tu ter um investimento em mídia digital, em mídia de performance, em qualquer tipo de mídia, seja investimento em social, investimento em SEO, inbound, mídia paga, vamos falar agora falando de inteligência artificial também, ter uma logística adequada, mas sim de ter todo esse complexo bem estruturado, né? Então eu vejo que o grande desafio das empresas hoje, das operações de e-commerce, é justamente conseguir harmonizar toda essa arquitetura de todas as áreas em prol, obviamente, de rentabilidade, de receita, que é o que elas buscam através da operação digital. Um outro ponto que eu vejo muito também, que é um grande desafio das operações digitais hoje em dia, é o que a gente estava comentando até antes de iniciar, que é o aperfeiçoamento do time para a operação digital. A dificuldade em encontrar hoje profissionais e formar esses profissionais. É muito comum, amor, a gente verificar hoje dentro das operações digitais a formação de pessoas que estavam em outras áreas da empresa e são, obviamente, incorporadas na operação digital. Então, é muito comum a gente ver pessoas que trabalhavam na produção, numa área financeira, em outras áreas corporativas da empresa que não necessariamente estavam relacionadas ao e-commerce e serem incorporadas na operação e tendo formação desde o início para conseguir, obviamente, ajudar aquela empresa naquele processo que a gente fala para conseguir aumentar a rentabilidade e a receita. E além disso, tem um terceiro pilar que eu coloco, que acho que aqui a gente está vendo no evento também, que é a grande quantidade de fornecedores e esse ecossistema tão completo que hoje tem dentro do cenário de e-commerce. Até estava conversando com um cliente antes, que a gente estava aqui nos arredores, às vezes, para quem não está no dia a dia, fica até difícil saber o que é cada fornecedor. Eu que já vivo nesse mercado há 15 anos, praticamente, quase, comecei em 2010, então quase 15 anos vivendo e-commerce, a gente já tem um conhecimento 360 mais aprofundado sobre um pouquinho o que cada um faz. Mas cada ano surgem novos fornecedores
surgem novas empresas dentro do ecossistema. Então, como é que eu monto o meu ecossistema de tecnologia dentro do e-commerce? Bom, é plataforma, é o ERP, é um TMS, é uma agência daqui a pouco para fazer a parte de marketing digital, se eu não tiver daqui a pouco condições de internalizar isso, eu preciso de um gateway de pagamento, de um antifraude, aí eu começo a ter uma plataforma de cashback, afiliados, eu começo a ter daqui a pouco outras ferramentas que podem agregar e muitas vezes eu fico por onde eu começo. Esse é o grande desafio também de muitas operações, quais estratégias eu aplico dentro do meu negócio e o que faz sentido de acordo com o meu momento. Acho que o ponto principal que as operações precisam entender é o que faz sentido para o momento dela, para a realidade orçamentária e dentro da estrutura organizacional que ela vive hoje, que ela tem hoje dentro daquilo que ela almeja como objetivo financeiro e objetivo de negócio. A gente tem que olhar as boas práticas do mercado, mas também as operações de e-commerce precisam entender o que se adequa à realidade dela nesse primeiro momento para conseguir, obviamente, escalar a operação de forma sustentável e rentável. Só para contextualizar, aproveitando que o Bernardo falou, estamos aqui no evento. Para você, espectador, a gente montou um estúdio aqui no VTEX Day, no stand do grupo Intelipost. Estamos fazendo essa gravação da segunda temporada da websérie diretamente aqui do evento. Anitta, agora contigo, os desafios desse mercado. Até complementando um pouco do que você trouxe, Bernardo, eu vejo muito a operação de e-commerce, quando a gente fala, né, do por onde começar, sempre a plataforma de e-commerce vem à tona, né, a tecnologia de plataforma de e-commerce. Só que isso, no final, é a ponta do iceberg. Porque é o meio, né? Exato, e existe um ecossistema tão mais robusto e complexo por trás disso, né, que a plataforma vai ser só o começo. Aí acho que vai linkar com muito do que você falou, gateway de pagamento, a operação em si, o WMS da operação logística, o TMS da gestão de toda a sua jornada de pedido, o próprio marketing digital para você capturar o cliente. Então, eu vejo que a gente estava comentando um pouco aqui antes de começar a gravar, mas eu vejo que a gente está no VTEX Day desse ano, gravando aqui no estúdio, e o varejo já está num lugar um pouco mais consolidado, né, desse modelo de operação, e eu acho que quando a gente atende o varejo, a gente está lutando por qualidade de serviço, né? O varejo já está muito mais interessado na nossa capacidade de entrega como fornecedores em nível de serviço mesmo, né? Então, quem tem a boa performance, quem tem a boa tecnologia, quem está atendendo bem, quem tem os bons cases para incorporar novos clientes dentro do que é o cenário do varejista falando online, porque a pandemia trouxe um boom que a gente já falou bastante, acho que isso é um assunto bem comentado nesse ecossistema, trouxe um boom muito forte de vendas para o digital. O varejo que já tinha, né, colocado esse pé, né, nesse modelo de operação acelerou e hoje já tem um nível de maturidade bastante relevante no modelo de negócio, como você trouxe, oscilando ali entre 10% e 15%, e a gente olha, por exemplo, os números da Bicom, a gente fala em 50% de crescimento em 5 anos para o e-commerce. Então, a gente sabe que o modelo ele vai escalar e ele já tem um caminho muito maduro. Quando a gente olha outros modelos de operação de e-commerce, que basicamente são o D2C, né, que é o Direct to Consumer, quando a indústria vem para o modelo de e-commerce para transacionar direto com o consumidor final, e para o B2B, que é a indústria também transacionando, mas para distribuição, né, ou para o pequeno, ou até na última perna, para o pequeno varejista, esses são modelos onde eu acho que existe muita oportunidade ainda. Existe ainda um processo de descobrimento mesmo do e-commerce, do como fazer, por onde eu começo, e um pouco do que o Bernardo falou, a mão de obra talvez ali, né, tá mais menos qualificada, tá menos disponível, e aí esse modelo acho que tem um desafio maior porque a gente fala dentro do mercado, né? É interessante a indústria aprender a varejar. E acho que o caminho, né, do canal digital é um caminho muito viável para a indústria fazer isso, chegar mais perto do consumidor final, e não só ter um objetivo, um desafio de venda, de escalar a operação, mas também de conhecer melhor o consumidor, né, do seu produto na ponta final. Então,
Acho que existe ainda uma oportunidade muito grande e acho que nós aqui, como ecossistema de soluções, a gente precisa cada vez mais abraçar esse desafio da indústria, né, e conseguir atender essa necessidade e também acho que aportar conhecimento na indústria para que eles consigam trazer essas operações de digital, né, de digitalização da indústria para mais perto do consumidor final pelo D2C e também para o B2B, que é na cadeia de distribuição e às vezes operando até o consumidor final ou o pequeno varejista. Então, acho que tem muita oportunidade ainda, apesar da gente ver o e-commerce num lugar já muito sólido no varejo, acho que tem muita oportunidade quando a gente fala da indústria. Né? O desafio de aculturar a indústria, o aculturamento digital, que é uma palavra que a gente usa bastante dentro dos nossos clientes atualmente também. Isso que vocês tocaram agora, essa parte, precisa treinar a equipe, me faz lembrar uma pesquisa que a gente citou em outro episódio, que apenas 8% dos que responderam a essa pesquisa dizem que as equipes estão preparadas para esse momento. Então, assim, 8% observa que estão preparadas. E essa pesquisa que nós do Grupo IntelliPost rodamos com a MLog, que é um instituto de educação para logística de e-commerce, ela foi voltada para gestores, né, de áreas de e-commerce. Então, para você ver como existe de fato uma carência dessa especialização, né, para atender a todo esse setor. E quando a gente fala da indústria, a oportunidade é maior ainda. Tem muito a crescer, né? E ainda, pegando um gancho aqui, eu tenho uma outra pesquisa, queria saber de você, Bernardo, que outra pesquisa, né, que a IntelliPost fez com a MLog, mostra que o desenvolvimento das operações Omni ainda é um grande desafio para o varejo, que é isso que a gente está falando. Então, segundo ela, quase 32% das pessoas que responderam já adotaram o modelo Omni em suas operações, 30% pretendem adotar o modelo 2024 e outros 14% não sabem nem o que é. Então, assim, nesse contexto, pensando desde a implantação, a aceleração dos processos, como a Brava, né, que você fundou, atua em conjunto com os clientes para treinar, para impulsionar esse desenvolvimento. Além do desafio de aculturamento digital que a gente está falando na indústria, o varejo que já atua mais fortemente, né, com operações digitais, principalmente empresas que atuam tanto com lojas físicas quanto com lojas online, também viram uma crescente a tendência da omnicanalidade que a gente fala dentro do ecossistema e do e-commerce brasileiro. Então, além de ter todo esse desafio de criar essa arquitetura harmônica entre todas as áreas, de trazer esse aculturamento, aperfeiçoamento do time, surgem também as novas tendências e a omnicanalidade nada mais é do que a gente buscar beneficiar o nosso principal ativo, que é o consumidor, que é o nosso cliente. Beneficiar trazendo comodidade, benefícios e maior rapidez, obviamente, naquilo que a gente vende, naquilo que a gente busca oferecer de produtos para ofertar dentro dos nossos canais. Existem vários modelos de omnicanalidade que a gente pode falar. O mais conhecido e mais falado atualmente, com certeza, a gente pode falar do Pickup Store, que é a retirada do produto em loja, ou seja, comprar online e poder retirar na loja, que é um modelo omni que acaba sendo um ponto inicial de aplicação dentro das operações de varejo, principalmente das operações digitais que possuem lojas físicas, não só falando de varejo, mas especificamente também empresas que possuem algum tipo de ponto físico para a retirada de produto. Então, essa aplicação do Pickup Store é um modelo de omnicanalidade, só que a omnicanalidade, além, obviamente, a gente pode falar também das lojas serem pontos, daqui a pouco, de ter uma prateleira infinita, que é outro conceito que a gente usa também na operação digital, das lojas poderem oferecer todo o mix, né, que está disponível apenas muitas vezes no marketplace, no e-commerce, e poderem ofertar isso para o consumidor também, além de outros conceitos pontuais. Mas, para falar de omnicanalidade, a gente tem que entender também que a omnicanalidade, basicamente, lembro de um conceito que em 2019, numa das aulas que a gente estava ministrando na escola, que a gente criou também lá atrás, a gente falava do conceito single channel, multi-channel e omnichannel. Ou seja, o conceito single channel, basicamente, eu tinha apenas a loja física como um ponto de venda. No modelo multi-channel, eu começo a ter a loja física, começo a ter o e-commerce, e propriamente eu posso também ter ali um televendas, outro canal. E o modelo omnichannel, basicamente, é eu conseguir interligar todos esses canais e conseguir fazer com que esses canais trabalhem em conjunto, em harmonia, para oferecer a melhor experiência para o meu consumidor final. Então, omnicanalidade não se trata apenas de eu ter uma loja física
e ter um e-commerce e dizer eu sou o Omnichannel. O Omnichannel basicamente, o pilar fundamental dele é eu conseguir oferecer a mesma experiência independente do canal que esse consumidor vai estar. E o que a gente busca dentro da consultoria, justamente da Brava, é conseguir trazer essa visão de omnicanalidade para todo o ecossistema da empresa. Não somente o retiro em loja ou outro tipo de conceito de omnicanalidade. A gente tem um case bem legal também de um cliente que agora vai fazer o Go Live de um projeto onde ele vai utilizar as lojas físicas, né, dentro do seu marketplace, sim, utilizando todo o estoque das lojas físicas para que elas possam oferecer os seus produtos e o seu estoque dentro do seu marketplace. Ou seja, nesse caso, o cliente, a gente trouxe a sugestão e a ideia dele trazer as lojas para dentro, as lojas multimarcas que revendem o produto dele hoje nos ambientes físicos, para dentro do seu canal online. A partir disso, elas têm uma vitrine, nada mais é do que o marketplace, e basicamente a partir disso, ela pode vender utilizando todos os benefícios que aquela marca vai fazer de investimento ali no dia a dia. Então, o nosso objetivo como consultoria, com uma consultoria estratégica, com essa visão 360, é trazer todos os benefícios da omnicanalidade no mercado, mas também fazer com que esse cliente entenda que a omnicanalidade não é simplesmente oferecer um retirado em loja e eu estou fazendo a omnicanalidade por completo. É eu ter políticas comerciais muito claras, é eu ter treinamento dos meus profissionais que estão tanto no ponto de venda quanto da minha equipe interna, é eu conseguir beneficiar todas essas pontas, tanto o vendedor quanto a minha equipe interna, para que nenhum se sinta prejudicado em virtude dessa prática. E, obviamente, além de tantos outros fatores que a gente poderia citar aqui em horas e horas, é eu sempre pensar que eu preciso beneficiar o meu consumidor a partir dessas estratégias que eu estou aplicando. E não simplesmente olhar só para o meu negócio, e sim olhar para quem vai consumir aquele meu produto e como é que eu posso beneficiar ele dentro dessa jornada 360 de uma maneira intuitiva e de uma maneira que ele se sinta beneficiado e tenha uma comodidade, uma flexibilidade na jornada de compra dele, sem fricção, sem se sentir prejudicado dentro desse contexto. Fernando, só uma dúvida que ficou quando você citou a escola. Queria saber um pouco mais como funciona, Legal. quem vocês buscam como alunos. A gente criou uma escola em 2019, um pouquinho antes ali, uns 6 meses antes da pandemia, com o objetivo de levar educação lá na nossa região, no sul do país, no Rio Grande do Sul, mais especificamente na região da Serra Gaúcha, com o objetivo de trazer e educar justamente e buscar formar profissionais para o mercado de trabalho, visando o crescimento do e-commerce, como a Anitta comentou antes também, que busca obviamente ter mais profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Então a gente criou uma escola em 2019, a Convert, com cursos presenciais na época, depois com a pandemia a gente migrou para o online ao vivo, depois para os cursos gravados, buscando oferecer cursos tanto de e-commerce e marketing digital para formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho lá no sul do país. Muitos clientes que a gente atende, eles automaticamente buscavam, né, conosco ali, enfim, ter pessoas que pudessem atuar dentro das operações. E muitas vezes eles olhavam para dentro e não conseguiam enxergar essas pessoas porque não tinham formação. Então a escola foi uma forma também, muito através de insights dos clientes que a gente tem, de conseguir buscar profissionais formar esses profissionais para o mercado de trabalho e daqui a pouco oportunizar que eles pudessem até trabalhar em clientes que a gente atende atualmente. Então a escola é mais um pilar aí dentro, além da consultoria e também além da WeCode, que é a nossa empresa de tecnologia, a partner da Vetex. Automaticamente a escola também entra como um braço de educação, para a gente conseguir, obviamente, também ajudar os nossos próprios clientes que buscam profissionais no mercado. Basicamente, vocês viram a pesquisa da Intellipost mostrando que 8% das pessoas não viam as equipes preparadas, viram essa carência do mercado e é uma carência que ainda existe muito forte, assim, não só na nossa região, e acredito que em todo o país é uma carência formar bons profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Para mim é muito natural falar de e-commerce, falar de mercado digital, estando há quase 15 anos nesse mercado. Comecei em 2010, são quase 15 anos atuando no mercado digital, no mercado de e-commerce, mas é um mercado ainda novo, dá para se dizer de certa forma, que ainda está, o Brasil ainda está crescendo, obviamente é um mercado que está em constante crescimento, a gente vê isso pelos dados da Becom, da Webshoppers, entre várias fontes de mercado que trazem esses dados,
mas ainda, principalmente na indústria, como a Anitta comentou, não tem pessoas preparadas ainda para operacionalizar isso e elas precisam ser formadas desde o início. Então a escola justamente é um braço para conseguir formar essas pessoas no mercado. É um mercado em constante crescimento e em constante evolução também, né? As coisas mudam muito rápido, né? Tecnologia. E tecnologia é um ponto que eu queria falar contigo agora, Anitta. Para entender os desafios, os problemas enfrentados pelos e-commerces para conseguir escalar suas operações. E justamente com a tecnologia, ela ajuda a ganhar escala e tornar o negócio sustentável também. Legal. Eu acho que, além de falar de escala, é importante falar de eficiência, né? Eu acho que hoje, quando a gente olha mais para o varejo, que está tracionado nesse modelo de negócio, um pouco diferente do começo da conversa, quando a gente falava mais da indústria, é importante a gente unir as duas coisas. Hoje, o cliente, ele busca muito atrelar a operação de e-commerce não só mais ao ganho de escala, ao aumento de vendas, mas à eficiência. Né? E quando a gente fala eficiência, é a eficiência operacional, de entregar uma excelente experiência para o consumidor no final, porque a gente vê o ecossistema todo evoluindo, entregando cada vez mais rápido. Então, quando o cliente final pensa na jornada do pedido, cada vez a gente entrega o pedido mais rápido, com mais possibilidades de frete, com mais possibilidades de valores de frete, de modalidades, a gente falando de omnichannel, né? Eu posso retirar na loja, eu posso ir na loja, comprar no e-commerce através da loja por uma vitrine infinita e receber na minha casa. A loja pode colocar o estoque do ponto de vendas à disposição no e-commerce e você comprar ali e esse produto ser chipado, né, ser enviado da loja para o consumidor em casa. Então, esse modelo transacional está cada vez mais à disposição do cliente e para melhorar a experiência dele, né? No final, a gente quer entregar para o cliente o melhor método para ele, né? E o cliente, na ponta, ele está buscando sempre o melhor produto, o melhor custo e a melhor modalidade de entrega. Então, quando a gente fala do cliente com essa expectativa, do outro lado a gente tem a marca, que está buscando vender mais, que é um pouco do que você trouxe, que é o desafio de escalar, melhorar essa experiência, então fazer com que até o final dessa jornada o cliente se sinta surpreendido e satisfeito, e também, ao mesmo tempo, que aí acho que é o grande desafio, reduzir custos. Né? A gente está no mercado que busca cada vez mais eficiência. Então, quando a gente junta esses três pilares, que eles se conectam, né, do lado do consumidor e do lado da marca, a tecnologia entra no meio. Porque a grande complexidade é como eu faço tudo isso acontecer ao mesmo tempo, quais são as ferramentas, os fornecedores que eu vou utilizar para poder fazer isso. Então, a gente fala dentro do grupo IntelliPost que o nosso TMS, por exemplo, ajuda a escalar vendas. Porque uma vez que eu tenho melhores opções de frete, com melhor custo e menor prazo, o meu checkout vai converter mais. 70% dos consumidores no mundo abandona carrinho de compras quando compra digitalmente por frete, ou por prazo, ou por custo. Então, se você consegue maximizar as possibilidades, melhorar a experiência do cliente em toda a jornada, a pegar esse exemplo da cotação do frete, você já está oferecendo uma possibilidade dessa marca, desse varejista ou dessa indústria, escalar a venda junto. Então, eu vejo que a tecnologia, seja ela em qual etapa da jornada ela estiver, seja no marketing digital, seja na conversão, na plataforma, seja no frete, né, no transacional, no pedido, na logística, todo esse ecossistema, ele precisa acompanhar esses pilares. Então, eu acho que toda empresa que tem esse foco, olhando para o custo das operações, olhando para a melhoria da experiência do consumidor e para o aumento de vendas, ela está se posicionando para a dor do varejista, né? E aí eu acho que é onde as coisas convergem e a gente consegue de fato ajudar o mercado. E falando sobre o mercado, você observa um mercado maduro no sentido de, imagino que as pessoas queiram vender cada vez mais, escalar, mas a eficiência é algo que talvez nem sempre fique aos olhos do cara que quer vender muito, e aí chega a IntelliPost e fala, não, vem cá, você precisa escalar, perfeito, mas você precisa escalar com segurança, com eficiência. Como que o mercado ele se comporta? Ele está maduro ou vocês têm que fazer muito olha,
segura um pouco, vem cá. Eu acho que hoje sim mais, e acho que também tem uma necessidade macroeconômica de ajuste de operações, né? Então a gente está num momento em que as empresas precisam cada vez mais ser eficientes para sobreviver, né? Para seguir vendendo. Hoje não é mais eu preciso vender a qualquer custo. Eu queria até ouvir um pouco a opinião do Bernardo, mas eu vejo o varejo já bem maduro nesse sentido, né? A forma como você vende e a gestão de dados também que você faz a partir dessa perspectiva, porque quando o e-commerce começou, a gestão de dados ela não era tão madura como é hoje. Então o ecossistema de soluções e o próprio varejista já evoluiu muito para conseguir fazer uma gestão mais aprimorada dos dados e dali sair com informações que são relevantes de como eu otimizo a minha operação, né? E como eu escalo a operação. Então hoje eu acho que o varejista ele detém muito mais o dado do cliente, o dado da operação, para poder dizer, olha, aqui eu preciso ter um ganho de eficiência, aqui eu estou perdendo alguma coisa. Então o ajuste também é muito mais rápido, né? Ele tem muito mais agilidade. Quando você tem dado na mão e dado eficiente, com qualidade, a sua tomada de decisão ela acontece em outra velocidade também, né? Então eu acho que hoje essa gestão já está, apesar de ter esse paradoxo da qualidade, né, da mão de obra e de quanto você consegue ter profissionais já prontos para essa gestão, existe também uma evolução bastante relevante, se a gente olha há 10, 15 anos atrás. Tudo que a gente comentou desde o início, né, Anitta, também baseado naquela questão de estruturar esse ecossistema de fornecedores, vai muito de encontro já também a buscar rentabilizar a operação com as ferramentas adequadas, com a tecnologia adequada para a minha realidade de negócio, para o meu objetivo financeiro que eu tenho. Então, tu comentou de dados, eu acho bem importante. O e-commerce, ele fornece uma quantidade de dados enorme para as empresas que nunca atuaram no digital. O ponto-chave de cada operação hoje, seja varejo, seja indústria, é conseguir absorver esses dados, essas informações e mensurar isso da maneira correta para a tomada de decisão. O que a gente enxerga muito que muitas vezes não acontece ainda? É mensurar e absorver, extrair aquele dado para um planejamento estratégico, para um planejamento de negócio. Então, que o e-commerce fornece muitos dados, que existem várias ferramentas de tecnologia para extrair esses dados, isso ninguém se discute. Isso ninguém discute hoje em dia, atualmente. Existem muitas ferramentas, existem muitas formas de tu extrair dados para conseguir, obviamente, tomar as melhores decisões para o teu negócio. O ponto que a gente vê hoje que não acontece muito é o quê? É justamente as empresas fazerem esse trabalho de extrair esses dados, mensurarem, entenderem se elas estão indo para o caminho correto e para o caminho de rentabilidade do negócio, como a Anitta comentou, e concordo 100% e assim embaixo, hoje não dá para ter uma operação a qualquer custo, ou sem olhar, obviamente, a última linha, né, do DRE. Só o faturar, eu preciso rentabilizar o meu negócio. É isso que a gente busca também dentro dos projetos, é fazer com que a empresa entenda e construa essa cultura de mensurar dados, usar aquilo que o e-commerce nos traz como benefício. É uma quantidade de dados enorme que muitas vezes pode ser utilizada até a favor das estratégias offline, não somente das estratégias online. O e-commerce é um dos canais que gera uma mensuração de dados, um fornecimento de dados assim absurdo, que muitas vezes as empresas, o varejo e a indústria às vezes não têm ideia da quantidade de dados, e são poucas operações hoje no Brasil que tem equipes estruturadas de BI, equipes cientistas de dados que conseguem extrair isso diariamente e fornecer para o board das empresas, né, para os conselheiros, para a tomada de decisão. Isso que eu ia complementar. Eu acho que o mais importante é não só isso, mas ajudar na tomada de decisão. A gente sair do achismo, né? E usar o dado como, obviamente, um baseador, vamos dizer assim, um tomador de decisão, um pilar-chave para aquela tomada de decisão. Hoje, no grupo IntelliPost, quando a gente fala em GMV do e-commerce, né, no transacional de pedidos do e-commerce, a gente transaciona mais de 58 bi de GMV. Né? Isso basicamente a gente tirando grandes marketplaces que operam o fluxo próprio, no tráfego agnóstico do e-commerce, hoje a gente tem o maior tráfego agnóstico transacionando aqui dentro. Então, obviamente, a quantidade de dados que a gente transaciona é muito relevante. E aí eu acho que o grande ponto é unir a tecnologia a esse transacional para ajudar na tomada de decisão e cada vez mais levar para o cliente
qual é a decisão que ele tem que tomar? Quais são os inputs que ele tem que ter a partir dali? Né? Qual é, no final, a decisão mais assertiva a partir daquela, não só daquele fornecimento do dado, mas da própria análise. Então, cada vez mais, a gente aqui, e acho que todo o mercado vai trabalhar para entregar para o cliente, com tecnologia e inteligência artificial, qual é a melhor decisão que ele tem que tomar. Né? E isso, obviamente, com tecnologia e com AI, a ferramenta vai se retroalimentar, vai aprender a ser cada vez mais eficiente e sugerir decisões mais eficientes. Então, acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que vocês pincelaram, eu tinha uma outra pergunta para fazer para vocês, com múltiplos canais, B2B, B2C, D2C, Marketplace, né? Hoje nas estratégias de várias grandes varejistas, pequenos varejistas, justamente os desafios para essas operações serem eficientes e escaláveis. Acho que dados, você não consegue fugir disso, mas destacariam mais outros pontos assim, olha, isso daqui não dá para fugir para tornar essa operação eficiente, escalável, que é o desafio, acho que de muitas... São várias, eu sempre comento, por que não está vendendo em uma operação digital? Podem ser vários motivos, né? Às vezes, nós não estamos vendendo, mas não sei por que não está vendendo. E aí, justamente, parte dos dados que tu comentou, a necessidade de tentar mensurar dentro de cada área onde pode estar impactando o fato de não estar conseguindo escalar a sua operação de e-commerce. Mas além dos dados, de tantos outros pilares, acho que tem um ponto-chave que é entender justamente quem que é o perfil do meu consumidor e do meu público-alvo. Entender para quem que eu estou vendendo, entender o meu produto, entender para quem que eu preciso gerar aquela necessidade, né, do meu produto, do meu serviço, porque hoje a gente pode falar de e-commerce não propriamente só venda de produto, mas venda de serviço também. Então eu acho que entender o público-alvo e quem que é o meu consumidor e a partir disso adequar também, muitas vezes, o meu portfólio de produtos ao perfil do consumidor online, eu acho que é um ponto também fundamental e crucial para o sucesso das operações. Eu sempre comento que muitas vezes o que funciona no off não necessariamente vai funcionar igual no on e vice-versa. Então eu entender quem que é o meu perfil de consumidor no online, o perfil de produto que ele está buscando e adequar muitas vezes o meu portfólio, o meu mix de produtos ou até mesmo criar novos produtos para atender essa demanda, que muitas vezes ela pode ser uma demanda até regionalizada. Então, a gente sempre lendo uma frase que o Brasil é um Brasil de 27 Brasis, né? A gente tem uma cultura muito forte em cada região do país, diferentes perfis de consumidor. Então acho que esse é um ponto que pouquíssimas operações conseguem fazer hoje em dia, que é entender muito bem esse perfil de consumidor e muitas vezes adequar até mesmo a sua realidade e adequar o seu mix, o seu portfólio de produtos que ele vai oferecer no digital. Eu acho que tem, pegando o teu gancho, acho que a personalização ela é crucial, mas para você chegar nela, eu comento que tem uma área dentro do e-commerce que eu acho que às vezes está subestimada e eu já geri por muito tempo operação de varejo de e-commerce, então aonde eu sempre encontrei sucesso e diferencial para montar operações aonde o cliente gerava uma recorrência, porque acho que no final essa é a grande sacada, né? Você ter o cliente voltando, é o saque. Né? A gente fala muito pouco de saque, de atendimento ao cliente na ponta, mas você quer conhecer, eu até dou essa dica, né? Será que o CEO do varejo, ou o head, diretor de e-commerce, que está tocando essa operação, ele sentou do lado de um analista de saque para ouvir o que o cliente está falando? Porque ali tem uma mina de ouro para você explorar, porque o teu cliente, ele está dizendo para você o que ele quer. Ele está falando com você. E ali tem uma oportunidade de você entender para quem eu estou vendendo, o que meu cliente gosta, o que ele não gosta, qual é a dor que ele tem. Né? Então, assim, é óbvio que a gente falou bastante dos dados, do AI, da otimização, da tecnologia, mas no final tudo isso é à disposição do cliente, do consumidor. Então, assim, se você olhar para isso com um olhar diferente, com um cuidado verdadeiro, de não ter a prepotência de achar que você sabe o que o cliente quer, sem de fato sentar para ouvi-lo, eu acho que você tem um caminho. Óbvio, pode existir um caminho de sucesso, mas a chance de você ficar vivendo numa tentativa de acerto e erro, ela é muito maior.
Então, você tem o cliente à sua disposição e o cliente fala. Assim, eu posso dizer por experiência própria, acho que você, Bernardo, também pode dizer, o cliente fala. Então, é muito importante a gente olhar para dentro da operação, para o nosso saque, atendimento ao consumidor, Reclame Aqui, qualquer plataforma onde você tem a oportunidade de ouvir a voz do cliente, ou mesmo no seu ponto de venda, se você está no físico, numa pesquisa de NPS para ver ali como foi a tua performance, como o cliente te avalia, é importante. Assim, você tem que ouvir genuinamente o cliente, né? Sem nenhum preconceito, sem preconceitos do que é melhor para ele. E eu acho que isso é o grande asset de uma operação de e-commerce que consegue acertar, ter sucesso e criar essa recorrência. Porque no final é sobre a recorrência que a gente está falando. Escalar a venda, ter eficiência, tem tudo a ver com você ter um cliente recorrente. Porque tem um custo para trazer esse cliente. E o importante, mais do que ele vir, é ele ficar com você. Né? É ele ter uma experiência permanente positiva com você. Né? Então, acho que a fidelidade, eu acho que a customização e a fidelidade são... Só complementando o que a Anitta comentou, Anitta, a maior mina de ouro é o nosso cliente. Se eu não ouvir qual que é a necessidade dele, qual que é a dor dele, o que ele busca, eu estou daqui a pouco desperdiçando investimento, eu posso estar errando o direcionamento do meu investimento, investindo daqui a pouco em tomadas de decisões, em estratégias que daqui a pouco não são as mais assertivas. Eu sou muito defensor de, independente do tamanho da operação, fazer o feijão com arroz bem feito, antes muitas vezes a gente querer colocar novas tecnologias, ou de implementar muitas vezes muitas tecnologias sem saber se elas realmente são adequadas para a minha realidade. A necessidade e a expectativa. Muitas vezes a empresa quer colocar para dentro de casa uma Ferrari, mas não sabe como pilotar a Ferrari. Então, eu fazer o feijão com arroz bem feito, fazer o básico, muitas vezes o que a Anitta comentou não acontece, não tem gigantes operações que muitas vezes e é um desafio de atender bem o cliente, de criar uma cultura, de excelência de atendimento. O cliente é o principal ativo de qualquer companhia. Sem o cliente eu não tenho receita, sem receita eu não sobrevivo. E com a experiência de vocês no mercado, vocês conseguiriam dosar, quantificar, 50% do mercado faz isso bem, o mercado precisa crescer muito nesse atendimento ao cliente, nessa ouvidoria, digamos, do cliente, né? Ouvir o cliente. Como que vocês observam o mercado? Eu não sei, eu vejo que é muito relativo, dependendo muito do tamanho da operação, e o Brasil tem, eu não sei aqui quantificar, vou falar a quantidade de empresas hoje que existem no Brasil, a quantidade de operações de e-commerce, a gente está falando basicamente, acredito que perto de 1 milhão, pelo último dado, são mais de 700 mil, 800 mil, se não me engano, pelo último dado que eu tive acesso, mas é muito relativo, as empresas conseguem fazer isso muito bem feito. Porque cada tipo de negócio, muitas vezes tem uma experiência, eu tenho varejo, eu tenho os pure players, eu tenho D2C, então eu tenho empresas que já nasceram digital, que muitas vezes têm uma marca própria, que tem uma experiência de compra 100% personalizada e conseguem oferecer muitas vezes um atendimento minuciosamente muito mais personalizado do que aquele atendimento padrão, que muitas vezes uma grande operação de varejo muitas vezes não consegue personalizar num nível que daqui a pouco nós, como consumidores, gostaríamos. Então eu tenho vários cenários, eu vejo que é muito relativo, assim, não vejo que tem 50% executa bem, 50% não executa bem. Acho que depende muito das experiências que nós aqui já tivemos também de compra, mas eu vejo que o primeiro passo é criar um padrão de excelência de atendimento, isso qualquer negócio pode fazer. Criar script padrões de atendimento, criar essa cultura de atendimento independente da área. Então, eu sempre falo, criar um script para uma mensagem de saudação, de finalização, ter empatia com esse consumidor muitas vezes. A gente sabe que nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, então assim, é muito difícil eu conseguir também, obviamente, conseguir muitas vezes uma grande operação, conseguir ter um nível de personalização, mas eu preciso buscar criar isso dentro da minha operação, independente do tamanho dela. Eu acho que o importante eu também não saberia dizer, né, se esse se a maior parte das empresas estão fazendo ou não esse tipo de aprofundamento dentro da experiência do cliente, mas o que eu diria do micro ao gigante, dá para fazer. Se você tem a cultura de obsessão pelo cliente, você consegue fazer. Porque é isso, você pode sentar do lado do teu saque e ouvir o que o teu cliente está fazendo, e isso não
precisa muita tecnologia para fazer. Então, acho que, como você falou, começa do básico bem feito e aí você vai buscar quais são as ferramentas que você precisa ter para atender a expectativa. Esse complementando também um ponto que eu estava vendo em uma das palestras de hoje aqui no VTEX Day, a inteligência artificial, ela não é uma substituição, ela é uma composição para dentro do meu negócio. Então isso que a Anitta comentou também, não preciso de tecnologia para sentar e ouvir o que o meu cliente está, qual que é a dor dele. Eu posso utilizar a inteligência artificial e outras tecnologias a favor do meu negócio para agilizar, ter mais eficácia no meu atendimento, mas muitas vezes eu pegar, ouvir o meu cliente, entender qual que é a dor dele, sentar do lado do meu time de atendimento e buscar entender as principais dores, os principais motivos de atendimento, os principais problemas, onde estão os principais gaps para que eu consiga melhorar, ali muitas vezes eu acabo conseguindo rentabilizar muito mais o meu negócio. Eu não preciso de uma tecnologia, né, extraordinária, robusta para conseguir entender qual que é a dor da minha operação atualmente muitas vezes. A dor da minha operação muitas vezes, ela está muitas vezes ouvindo 5, 10 clientes, numa pequena amostragem eu já posso criar uma percepção daqui a pouco de melhoria para o meu negócio. Queria agradecer, infelizmente a gente tem que encerrar esse episódio. Anitta, obrigado pela presença. Bernardo, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que a gente tocou em temas muito esclarecedores para quem nos está assistindo. Obrigado pela presença dos dois. Agradeço muito o convite do Grupo Intelipost. Ramon, obrigado também pela mediação. E obrigado, Anitta, pelo convite. A Julie também, todo o time de marketing pelo convite. E vamos juntos construir, obviamente, um ecossistema de e-commerce cada vez mais forte no Brasil. E acho que muito do que a Anitta comentou também, nós como soluções de mercado e fornecedores, podemos contribuir para a evolução do mercado de e-commerce no Brasil. E tem muito a crescer e com certeza os próximos anos aí serão incríveis e imperdíveis. Mais uma vez, muito obrigado a todo o Grupo Intelipost. E foi muito bacana estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Bernardo. Obrigada, Amon, também. É isso, acho que a gente está à disposição, né, do varejo, da indústria, para ajudar essas operações a escalarem, ganharem eficiência e cada vez mais focadas na experiência do consumidor final. Obrigada. Bom, obrigado você que nos assistiu até agora. Gostaria de convidá-los também para assistir os próximos episódios que estarão disponíveis no YouTube da Intelipost. Essa é a segunda temporada da websérie Tecnologia para Entrega Perfeita. Obrigado e até a próxima.